Assim, eu não tenho vontade de voltar a ser criança, porque eu não lembro picos na minha infância que eu tava feliz. Eu acho que eu Porque não passei. teve na É, infância. eu acredito que eu passei a infância inteira depressiva. Eu acredito. Só que era aquela mesma coisa de hoje, assim, eu não tinha opção. Ou eu me mantinha forte pra não. Meu pai não morrer, porque eu tinha medo do meu pai matar ela. Olha o meu pensamento, meu pai vai matar essa mulher. Ele era meio doido lá também. Matar ela e ela. E ele vai preso e eu e meus irmãos vamos pro orfanato. Então eu pensava em todo mundo. Uhum. Todo mundo menos em mim. Eu pensava em todo mundo, falava, meu, eu não. E sempre ali querendo cuidar dos outros e ajudar os outros e eu não olhava pra mim. Né? Então a força que eu ia lá, resgatava a força na igreja e ia pra casa. Mas assim, falar que eu era feliz, não Então, teve momentos. tipo, a opressão pode ter diminuído de certa forma, mas estava tudo aqui ainda guardado. Então, meio que Sim. você só conduziu a vida. E- Eu fui empurrando a vida no automático. Aí eu falo que nem falando aqui, eu sinto que toda a minha vida eu empurrei no automático. Assim, não automático, eu estava sendo sobrevivendo. Uhum. Sobrevivendo. Tipo assim, na infância eu tinha que sobreviver. Eu tinha que orar e estar ali e tal, e buscar uma força maior pra mim conseguir seguir. E teve momentos também, tem até marca aqui, ó, que eu me cortei na infância, na adolescência. Eu pegava e me cortava com, não lembro se era gilete, uma coisa assim. Tipo, cortava assim, eu tenho até as marcas assim. E teve vezes de eu tomar remédio também, muitos remédios, porque eu queria ser notada, né? Tipo assim, eu não era notada, eu sentia que eu só existia. E aí, pro meu pai me notar, pra ele saber, olhar pra mim, ele só olhava pra mim quando eu tava doente. Aí, inconsciente, né? Você E aí eu acaba. falava assim, meu. E aí, quando eu não tava mais aguentando, aí teve uma vez que eu fui lá, tomei um monte de remédio. E aí me deu uma dor no estômago. Eu falei pro meu pai, e aí foi que ele ficou comigo na noite lá no médico e me notou. Então eu falava, aí inconscientemente eu falava, meu, então pra eu ser notada, eu preciso. Para eu ser amada, para o É, pessoal cuidar de mim. eu preciso estar mal. Uhum. E aí cheguei a cortar, e aí às vezes algumas coisas assim, ficava doente, queria demonstrar que tava doente pra ser notada. Só que não. Aí, só que assim, era tanta opressão que eu não tinha. Ou eu me fazia de vítima ali, ou eu ia lutar. Aí então eu te decidi a lutar, né? Lutar e orar e buscar a Deus, assim, mas assim, sempre aquela criança ali. E aquele desafio que você fez a Deus, por exemplo, se existe, mostra. Mesmo você fazendo aquilo ali, em nenhum momento você duvidou, né? Você se relacionava. Então você Eu fez mais tinha. como um, tipo, por Porque é favor. que nem eu falei, tem uns picos ali, né? Que nem eu falei. Eu era tão apegada com Deus que eu deitava na cama e eu não dormia de bruço. Hoje eu não consigo dormir de bruço de jeito nenhum. Eu não dormia de bruço porque eu achava que eu tava de costa pra ele. Hum. Eu falava assim, nossa, eu vou ficar de costa pra Deus, assim, ficava aquele, né? Os pensamentos, tinha aquele cuidado. Era com um momento que eu me sentia amada, né? Era com ele. E aí eu peguei, e aquele dia que ela me bateu na cara, eu peguei e fui lá pro fundo e falei, Deus, eu falei, você não existe. Eu falei, você não existe. Eu falei, se você existisse, eu não estaria passando por isso. Eu falei, se você existisse, mostra então, cadê? Eu Caraca. falei, cadê você? Cadê você? Mostra. Eu falei, você não existe. E fiquei, tipo, muito. Aquele dia chegou no limite ali, sabe? Fiquei muito puta, assim. E teve até depois de grande, eu fui num encontro com Deus e a mulher veio, orou por mim, ela falou assim, aquele dia que você tomou o tapa na cara, eu tava do seu lado. Meu Deus do céu. Foi, mano, eu chorei tanto, eu falei, horrores. Eu Caraca, isso falei, é muito forte, meu muito Deus. forte. Ela falou assim, aquele dia que você tomou o tapa na cara, eu tomei junto com você, chorei com você. Mano do céu. Forte. E aí, tipo assim, essas experiências, assim, né? Só que assim, eu senti que ao longo do tempo, muito tempo, eu fui me vitimizando também, sabe? Porque assim, a gente tem aquela autopiedade. Por mais que a gente se ache forte, a gente tem no fundo, lá no fundo, a gente quer ser cuidada. Sim. A gente quer É, ser amada, é protegida. porque aí depende, geralmente, né? São duas Uhum, ocasiões. Quando a pessoa sofre tanta opressão assim. uhum, Ou ela pega toda essa revolta que joga nela e joga pro mundo. Então, por exemplo, tem até uma pesquisa que as pessoas que passam por isso, as crianças, quando crescem, têm muito mais chance de cometer um crime, uhum, de matar alguém, de ir pro mundo das drogas. Então, é a porcentagem absurda. Eu não lembro exatamente os dados, mas é tipo, 40% de cometer um crime aumenta. uhum, 30% de fazer um crime violento, de matar alguém, por exemplo, aumenta.
de ser alguém agressivo. 70% aumenta de você ser alguém agressivo, sabe? Que desconta nas pessoas. Uhum. Então, e tem as duas opções, né? Ou você bota pra fora, fica com raiva do mundo, ou você se vitimiza. E aí, nessa de vitimização, você acaba meio que entrando nesse estado de depressão, né? Uhum. Porque assim, é só ali é a criança, né, interior, é a criança ali querendo ser cuidada, gritando, Sim, eu quero ser cuidado, eu quero ser cuidado. Então teve muitos momentos da minha vida que eu sentia que ia deslanchar, que alguma coisa ia acontecer, só que algo dentro de mim não deixava. Era o quê? Aquela criança, não, não, me segurando. Assim, hoje eu entendo isso, né? A gente estudando, a gente entende. Mas assim, eu passei por muito. Falar assim, meu, teve um momento que você falou da sua vida que você foi totalmente feliz, não tive ainda. Não tive ainda. Eu acredito que a vida toda eu passei por vales. Não dava nem tempo de vales. chegar no topo, né? Não. Era vale, Aquela pum, tá. depressão. Que nem quando eu casei, que eu falei, teve momentos. Bom, a gente viajou muito. Ele não era uma pessoa ruim pra mim.